Olá, yogis e yoginis, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse é o Yoga Transforma e eu sou a Vivian Cunha. Então aqui eu falo com você, professor, professora de yoga, como você pode ser esse instrumento de transformação para os seus alunos, para as suas alunas, por meio dessa prática que é o yoga. Bom, então hoje eu vou falar sobre como a Gita, o Bhagavad Gita, tem esse poder de transformação, pode ser essa ferramenta de transformação dentro da prática do yoga. Então, eu queria começar falando sobre o que é exatamente a Gita, Bhagavad Gita, essa escritura assim tão conhecida, tão tradicional. Bom, a Gita é um desses grandes clássicos, da história da humanidade. Tem essa tradição hindu. A Gita é parte do Mahabharata. E o Mahabharata conta basicamente a história de ocupação da Índia, Então a Gita está bem lá no meio do Mahabharata. A data, não existe uma data precisa, porque foi uma construção que foi acontecendo ao longo do tempo, mas como referência a gente tem o 4º século antes de Cristo. Então é uma escritura que está aí há muito tempo, E ela é muito rica, ela é muito preciosa, ela pode ser analisada de um ângulo histórico, de um ângulo moral, de um ângulo místico, religioso, filosófico. Então a Gita tem uma potência, uma riqueza, uma preciosidade muito grande. E o que significa, Bhagavad Gita? Então, o significado de Bhagavad Gita é a canção do Senhor. Gita significa canção, algo bonito, algo agradável, e vem de Gitam, e Bhagavad vem de Senhor. Então, o Senhor, nesse caso, seria Krishna. Então, essa obra, a Gita, fala de uma guerra, tem uma guerra prestes a acontecer, então fala dessa guerra interior da condição humana. Então a Gita, ela traz esse diálogo entre um mestre e um discípulo, o mestre sendo Krishna, um grande mestre, Krishna sendo um avatara, em sânscrito, é uma manifestação de Ishvara. E a gente tem do outro lado Arjuna, ou Arjuna, que é o discípulo, e ele está lidando com um problema da condição humana, um problema muito humano, e ele está buscando solucionar esse problema. Então, a guerra, a Gita inicia no momento que uma guerra está prestes a começar. Então, Arjuna é um guerreiro, ele está lá pronto para participar dessa guerra. Os exércitos estão em campo de batalha, Kurukshetra, que é o campo de batalha, Então, a guerra tá ali para começar, exército, um olhando para o outro, e Arjuna começa a questionar. Ele já tá ali pronto para a guerra, mas ele fala, caramba, mas espera aí, por que eu vou fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Qual o sentido disso? Pessoas vão morrer nessa guerra. Eu acho que talvez eu não deva lutar essa guerra. E ele começa a pedir, ele pede ajuda a Krishna, E aí se inicia esse diálogo. Então a Gita é esse momento o momento que a guerra está prestes a iniciar e a Gita termina antes da guerra se iniciar de fato. Então esse diálogo acontece ali em Kurukshetra, no campo de batalha. Então só uma contextualização, tem duas famílias, os exércitos opostos são duas famílias que na verdade são parte da mesma família, os Pandavas e os Kauravas. Os Kauravas, eles pegaram o trono dos Pandavas e não se negaram a devolver. Enfim, aconteceu muita coisa, que a história toda contada no Mahabharata, que os Pandavas perderam todos os seus direitos. Eles foram isolados na floresta por 12 anos, enfim. Teve uma grande história e eles tinham direito legítimo ao trono e aquilo foi tirado deles. E os Kauravas, os Kurus, eles não deixaram absolutamente nada para os Pandavas. E eles eram vistos como cruéis pelo povo, que era governado por eles. Então, era uma situação que não tinha escolha, que não tava legal para ninguém. Os Pandavas não tiveram direito a absolutamente nada, não tinham direito nem uma casinha para morar. E o povo estava sofrendo com a liderança, o governo dos Kauravas.
Então era uma guerra que tinha que acontecer, porque nada estava funcionando. E Arjuna, quando ele chega ali... Então eles eram primos, né? Os Pandavas e os Kauravas. Eles eram primos. O rei Pandu, né? Depois que ele morreu, usurparam o poder, né? Os Kauravas. Pandu era irmão de Dhritarashtra. E aí... os Kurus tiraram o poder dos Pandavas, e os Pandavas que tinham o direito ao reino. E aí nisso começou isso tudo a acontecer, né? A qualidade de vida do povo daquela região começou a ficar muito ruim, e os Pandavas deixaram de ter direito a qualquer coisa. Então era uma guerra legítima naquela situação, né? E então eram primos, né? Pandu e Dhritarashtra eram irmãos, e os filhos deles, né? Arjuna é filho de Pandu. E o guerreiro que representa, né, os Kauravas, Duryodhana, que é filho de Dhritarashtra. Então, eles são primos. E então essa guerra está acontecendo entre pessoas da mesma família. Então, Arjuna, quando ele está ali no campo de batalha, ele olha para o outro lado, para o exército contrário a ele, né, os inimigos, ele vê seus primos, ele vê seus amigos, ele vê grandes mestres, ele vê o avô dele. Então ele se depara com aquela situação no campo de batalha e ele fala, caramba, o que está acontecendo? É para eu estar aqui? Eu acho que não é para eu estar nessa guerra. Eu não quero ver minha família morrendo. Não quero ver meus mestres, meus grandes queridos mestres morrendo, meu avô. Então Arjuna fica numa situação, ele se vê naquela sinuca que ele tá querendo fugir. Aí começa a Gita, ele falando para Krishna, Krishna, eu não posso lutar essa guerra. Ele começa a ficar desesperado e ele desiste. E o campo está montado, o exército está ali na frente dele. Então é uma situação, né, essa condição que Arjuna se encontra, a gente pode enxergar como um grande símbolo em diversas situações da nossa vida, que a gente se depara com situações que a gente sabe que a gente precisa enfrentar, só que a gente freia, porque a gente tem medo, porque a gente acha que esse não é o melhor caminho, porque a gente vê que outras pessoas podem ser influenciadas com isso, a gente não quer que isso aconteça. Então vão vindo, a mente vai trabalhando, né? Vai trazendo obstáculos para a gente enfrentar certas situações na nossa vida. Então a gente consegue se conectar e se identificar muito com Arjuna, né? Nessa situação dessa guerra interna de será que eu faço isso, será que eu não faço? E muitas vezes o caminho que a gente sabe que é o que a gente tem que escolher, a gente começa a trazer um monte de questões, de obstáculos na nossa mente para a gente fugir, para a gente não traçar aquele caminho que a gente sabe que não tem muita escolha. Então, a Gita é muito importante, tem essa importância muito grande, né? É um texto riquíssimo, vale muito a pena se debruçar mesmo e ler, estudar e aprender a Gita de grandes mestres, né? Porque os ensinamentos que a Gita traz são assim extremamente profundos. Então a Gita é muito importante porque ela traz essa guerra, né, que está prestes a começar, num sentido de superação, de crescimento, da gente conhecer a nossa verdadeira natureza. Então fala muito de Dharma também na Gita, né? Então Dharma vem dessa raiz verbal dra, que significa sustentar, significa essa sustentação, essa estrutura. Então, o Dharma, né, tem esse Dharma nesse sentido mais amplo, em que a gente está falando da ordem eterna, né, da ordem universal que governa o universo, e também de uma lei, né, que governa o indivíduo. Quando a gente age em harmonia com a nossa própria natureza, a gente está seguindo o nosso Dharma. Então tem esse Dharma mais amplo, né, e um Dharma que é que é nosso, né, de cada indivíduo. Então, quanto mais a gente está agindo de acordo com o nosso Dharma, com essa lei natural, mais a gente consegue evoluir e crescer, né? A gente está caminhando no nosso Dharma. Então, o Dharma vai até além do que essa ideia de propósito de vida, né? Porque Dharma acaba que hoje em dia tem essa tradução, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? Mas para além disso, né, o Dharma é aquilo que ajuda a gente, né, aquele caminho que a gente vai transcender
o sofrimento, né? Esse ciclo de samsara, de vida, de nascimento e morte, né? Nascimento e morte. Então, e Krishna, né, na Gita, acaba ensinando pra gente que o nosso maior dharma é a gente cada vez mais atingir essa compreensão espiritual. É a gente entrar em contato e conhecer profundamente a nossa verdadeira essência, né? O Atma, essa consciência pura, consciência suprema. E a gente desenvolvendo essa relação com o divino. Então, quando a Arjuna está ali no campo de batalha, aquela guerra que está prestes a acontecer é dármica. O povo não estava contente, toda essa família dos Pandavas, tudo foi retirado deles, né? Então, Krishna, nessa conversa, nesse diálogo com Arjuna, tenta mostrar isso para ele, né? Que o seu Dharma não é desistir, não é você deixar de enfrentar o que você tem que enfrentar. Então, não é correto, não é apropriado que você tenha medo da batalha, de encarar o Dharma, de encarar esse crescimento espiritual, né? A gente nunca deve abandonar o nosso Dharma, por mais difícil que ele seja, né? Por mais que obstáculos apareçam no caminho. Então, muitas vezes a gente assume essa posição, né, de a gente começa a ver obstáculos aparecendo, da gente falar, acho que é um sinal do universo para não ir para esse caminho, porque apareceu esse obstáculo aqui, esse segundo obstáculo, esse terceiro. Então, muitas vezes para a gente caminhar dharmicamente, né, para a gente caminhar no nosso Dharma, a gente vai ter que enfrentar obstáculos, sim, né, é inerente à vida, a essa natureza material, né, que a gente sabe que está tudo em constante mudança, em constante movimento, e diversas vezes as coisas vão se sair de uma forma que não é a que a gente planejou, não é a que a gente gostaria, e aí obstáculos aparecem, né? A gente tem que lidar com aquilo que sai da nossa vontade. Imagina se tudo acontecesse da forma que a gente gostaria, imagina se tudo acontecesse da forma que cada indivíduo gostaria, né? Então, como é que haveria uma harmonia no universo se todo mundo tivesse todas as suas vontades satisfeitas pela lei cósmica? Como que isso se harmoniza, né? Então, isso não funcionaria. Então, existe essa lei cósmica, né, que está regendo tudo. Então, em consequência disso, muitas vezes a nossa vida vai caminhar de uma forma que não é que a gente gostaria. Então, os obstáculos são naturais também dessa caminhada, né? E é muito sobre como a gente enxerga esses obstáculos, para que cada vez mais a gente tenha essa capacidade de se conhecer, de se observar, de ir observando como a nossa mente funciona, para que a gente cada vez mais cresça espiritualmente, né? Para que cada vez mais a gente tenha consciência da nossa verdadeira essência. Então, isso não significa que a gente viu um obstáculo e acho que eu não vou por esse caminho, é um sinal do universo falando para eu não ir para esse lugar. Então, muitas vezes a gente tem que tentar várias vezes, a gente tem que ir se ajustando, tem que se adaptando, tem que enfrentar os obstáculos, como Arjuna teve que enfrentar, né? Essa guerra era uma guerra dármica. Então, essa ideia, né, de ele estava confuso, porque para ele não fazia sentido. Como assim eu agir dharmicamente eu ter que matar a minha família? Como assim? Isso não é possível. E aí Arjuna vai mostrando para ele que a natureza das pessoas, de qualquer pessoa, qualquer ser que nasce, a natureza dessa pessoa é morrer. Então é um caminho que vai acontecer naturalmente. Então Arjuna tinha que estar naquela guerra para esse bem maior, digamos assim, para conseguir seguir essa lei cósmica pelo bem daquele povo que estava ali, pelo bem da sua família. Ele não tinha escolha. Os Kurus, né, os Kauravas colocaram os Pandavas contra a parede, não deixaram nada para eles. Então, Krishna vai mostrando para Arjuna que aquela guerra é dármica e que não cabe a Arjuna fugir daquilo, né? Simplesmente falar, não, desisto, beijo, tchau, vou deixar as coisas aqui do jeito que estão. E Krishna vai mostrando para ele que não é exatamente isso, né? E que a nossa verdadeira essência, que essa vida material, ela é passageira. Ela em algum momento, ela acaba. E a gente vai se identificando com tudo que acaba. Então, Krishna vai mostrando que a nossa verdadeira essência, ela não acaba, ela não se finda. A verdadeira realidade
é aquilo que é eterno, é a nossa verdadeira essência, aquilo que não está sujeito à ação do tempo. Então, Krishna vai cada vez mais ao longo desse diálogo mostrando para Arjuna que ele tem que agir de acordo com o seu Dharma. E quando a gente vai se identificando com o que a gente sabe que muda, isso tudo é a raiz do nosso sofrimento, né? Isso tudo é o que faz com que a gente sofra, que faz com que a gente fique frustrado, fique decepcionado. Porque a gente está se identificando com algo que a gente sabe que vai mudar daqui a pouco. A gente sabe que a natureza do que é matéria está em constante transformação, mas a gente cisma em querer que aquilo permaneça da forma que a gente gostaria, né? Então isso que vai trazer sofrimento. E Krishna vai ao longo desse diálogo mostrando isso para Arjuna, né? Que quanto mais a gente se desidentifica do que está em constante mudança, a gente sabe que a mutabilidade é a lei desse lugar que estamos agora, né? E a gente cisma em querer virar as costas para isso, né? Em não olhar muito para isso, em ignorar isso, né? E se identificando com tudo isso e sofrendo. Então, essa relação que vai acontecendo, né? E é nisso que Krishna vai se aprofundando para ajudar Arjuna a ter clareza, a tomar essa decisão de seguir com o seu Dharma, que é lutar essa guerra, né? Sim, resiliência também, né? E a própria prática do yoga traz isso um pouco da gente não desistir no primeiro obstáculo, né? Quando não fazemos uma postura de primeira, podemos seguir tentando de outras formas, exato. A nossa prática é como se fosse um microcosmos disso tudo, né? Pra gente ir compreendendo cada vez mais esses obstáculos. E quantas vezes o obstáculo está na nossa mente, né? A nossa mente que vai colocando, de acordo com essa crença, né? Essa identificação com o que muda, vai colocando esses obstáculos e aí a gente vai se limitando, né? Por conta dessa mente que se identifica com o que muda. Então a nossa prática é um lugar incrível, um lugar muito fértil da gente ir observando como a nossa mente vai lidando com tudo isso que aparece, né? Vai lidando com o obstáculo numa postura, o obstáculo de manter uma respiração específica e da gente ir observando a mente, né? Dar esse passinho para trás e, ok, olha a minha mente agora ficando frustrada, olha a minha mente agora com raiva, olha agora querendo desistir. Então a gente vai observando todas essas emoções, esses pensamentos que estão em constante mudança e transformação. Então, é isso que você falou, Nana, perfeito, exatamente. E aí, algo que é muito legal também, né? Quando a Gita surge, pensando no contexto do que estava acontecendo historicamente naquele momento, é muito interessante, porque a Gita, ela traz uma certa democratização, né? Ela amplia os acessos. Era um meio, né, que era muito dominado por homens, e era um lugar, esse lugar da espiritualidade, esse lugar era bem fechado para os homens, né? E eles tinham um certo problema em aceitar mulheres. Nessa época a sociedade era muito patriarcal, né? Então, o budismo, por exemplo, né, nessa época não aceitava mulheres e acabou aceitando mulheres. No jainismo, as mulheres não eram aceitas, né? Então era um universo masculino, os shramanas, né? Os jainas, os budistas, e o próprio hinduísmo também. E aí, na Gita, tem um capítulo, né, tem um shloka que fala que as mulheres também podem alcançar Krishna. E naquela época foi uma declaração muito revolucionária, porque aquilo era fechado para os homens, né? Então, a Gita, naquele momento que surge, é muito moderna, né? E não só em termos de gênero, mas também em termos de classe social, porque na cultura védica, só quem tinha acesso a esses ensinamentos do yoga era quem pertencesse às castas, né, às classes superiores, às mais altas. Então, se alguém de castas mais baixas fosse pego estudando a Gita, né, fosse pego estudando a Gita, não, fosse pego praticando yoga e não pertencesse a essas classes mais altas, poderiam sofrer punições. Então, a Gita, quando aparece, inclui as mulheres, inclui todos, é muito abrangente, né? Então traz essa em palavras mais modernas, né? Essa democratização
da prática do que é o yoga. Então a Gita chega dizendo, olha, todos podem fazer isso, todos podem seguir esses ensinamentos, todos podem praticar. Então a Gita traz essa expansão, essa abertura a todos, a todos. Então isso no início, né, encontra certa resistência, mas ao longo do tempo isso vai evoluindo de certa forma. Então Gita traz essa acessibilidade incrível, que era novidade na época, né? Era um meio muito fechado para homens e para classes mais altas, né? Para as castas mais altas lá naquele universo daquela época na Índia. Então, outra questão que Krishna traz, que a Gita traz, é que na época também a ideia de viver uma vida espiritual era muito ligada à renúncia, a escolher se desinserir, né, do meio social para ir para um lugar, para se isolar, para viver essa vida espiritual, para viver a maior parte do tempo em meditação, em renúncia, né? Então tinha essa ideia da renúncia da vida material, de certa forma. E aí Krishna, a Gita, né, antes de falar do que Krishna disse, vou falar da Gita em geral, traz essa questão, que é uma certa novidade também, né, de a renúncia, ela pode ser interna, ela não precisa necessariamente virar uma seta, né, virar um renunciante que vai para a caverna, que vai para a montanha, meditar o resto da vida. Então a Gita traz essa ideia de que a renúncia pode ser dentro da gente. Não precisa ser, de fato, se desinserir e ir lá para o outro lugar, outro lugar do mundo, outro lugar de se isolar e meditar, viver uma vida chamada, né, espiritual, com essa renúncia de tudo que é matéria, né, de tudo que é social, de enfim, trabalhar, ter relacionamentos, ter filhos, etc. Então, a Gita traz essa ideia de você pode viver em sociedade, você pode renunciar internamente e viver uma vida espiritual. Então, a renúncia passa a ser não necessariamente se privar de coisas, né? Mas sim criar esse senso de desapego, né? De não se apegar às coisas que a gente gosta. Então, a gente desistindo, abrindo mão desse apego, mas não precisa necessariamente desistir fisicamente das coisas. Então, isso é uma novidade da Gita, né? Porque, de novo, expande o alcance. Então, se torna algo mais democrático, mais aberto a diversas pessoas, né? Então, não só a pessoa que ia lá meditar na montanha tinha acesso a isso, mas também a pessoa que escolhia se manter na vida social também pode viver esse caminho de espiritualidade, né? De autoconhecimento. Então, o que importa na Gita é essa questão de conhecer a verdadeira realidade. Conhecer, renúncia aos frutos da ação, vira tipo um mantra depois que você lê o livro. Exato. É a gente renunciar aos frutos da ação. E o Tantra, quando faz essa leitura da Gita, também traz essa ideia de que tudo bem a gente desfrutar, digamos assim, né, dos frutos da ação. Mas aí a chave de tudo isso é o apego. Então, tudo bem a gente ficar feliz com certas coisas que acontecem na nossa vida, tudo bem, é natural, né, dessa condição humana, a gente se sentir feliz, se sentir satisfeito quando certas coisas acontecem. Se você quer muito um emprego, por exemplo, você quer muito aquele emprego e você consegue, você vai ficar feliz e vai comemorar. Então, isso é natural. Só que a chave disso tudo é a gente ter consciência que isso pode acabar a qualquer instante, por conta dessa lei que rege o universo da mutabilidade, da constante mudança, da impermanência. Então, é a gente saber que isso pode acabar a qualquer instante e quando acabar, eu não vou me desesperar, não vou... enfim, eu sair completamente do meu centro, é a gente ter essa consciência de que tudo está em constante mudança. E é claro que é natural a gente ter emoções em relação a isso. A gente fica triste, a gente fica decepcionada, etc. Mas é a gente ter essa capacidade de observar isso tudo, de trazer consciência para isso tudo e aos poucos voltar para o nosso centro e confiar que existe essa lei cósmica que está regendo isso tudo, né? E se identificar com o que não muda, que é a nossa verdadeira essência, que é o que permeia tudo que é matéria, é o que permeia tudo que é vida, que é Purusha, né, o Atman.
Então, essa ideia, né, que o Tantra traz também é muito da questão da gente não se apegar. Tudo bem a gente desfrutar dos momentos felizes, só que não havendo apego, né? Se alguma coisa que a gente gosta muito acabar, poxa, não gostaria que fosse assim, mas tudo bem também. Eu sabia que em algum momento ia acabar mesmo, né? E a mesma coisa com as aversões, né? Tem coisas que a gente não gosta, que a gente não quer que aconteça, e a gente vai tentando afastar aquilo cada vez mais. Quero que isso acabe logo, quero que isso passe logo. E a gente entender também que aquilo tem um próprio tempo de acontecer, né? Então a gente, em vez de ficar tentando afastar, a gente aceitar também que aquilo tem uma função, tem um tempo, né? E tudo o olhar que a gente traz para tudo isso, de como que eu posso crescer espiritualmente, como que eu posso evoluir, como que isso aponta para um autoconhecimento, né? Então, essa ideia de não precisamos renunciar da vida cotidiana, da vida social, é muito interessante, né? Porque é novidade quando a Gita surge. E aí Krishna até diz que quem se senta para meditar na caverna uma vida toda e fica torcendo pelas coisas e fica desejando mentalmente, mas aí vai se calando, né? E se mantém lá em meditação, traz uma atitude de hipocrisia, né? Porque a ideia é o desapego. Então, o mundo como se revela pra gente hoje em dia, precisa de pessoas atuando, pessoas contribuindo para que a gente alcance uma harmonia maior. Então, Krishna até faz essa crítica, né? Que antes a gente estar no mundo contribuindo, agindo de forma equilibrada, agindo de acordo com karma e yoga, do que meditando na montanha lá, mas a mente continuando desejando, etc., né? Tendo esse apego a certas questões. Então é algo interessante de refletir, né? Essa novidade que a Gita traz. Então, a Gita também fala muito dessa vida de yoga, né? Desse estilo de vida, o que é viver o yoga, da gente trazer essa consciência e esse aprendizado para tudo que a gente faz, né? Para a gente viver o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana, de uma forma que a gente mantenha relações, né? E a gente lide com as situações que vão surgindo de uma forma acolhedora, que a gente vá adquirindo maturidade e sabedoria para a gente ir acolhendo tudo o que acontece, inclusive todas essas impermanências, todas essas constantes mudanças que vão se apresentando para a gente, de uma forma que a gente tente cada vez mais prejudicar, a gente evite cada vez mais prejudicar outros seres, né? Então, a gente cada vez mais agir de uma forma que a gente não esteja causando reação, que a gente esteja fazendo o bem, né? Que a gente esteja contribuindo em vez de prejudicando. Então, é a gente trazer essa contribuição para tudo ao nosso redor, para a gente cada vez mais trazer clareza para as nossas ações, para a realidade, para a gente, essa nossa compreensão, né, da realidade, para a gente trazer essa atitude de questionar, de conseguir observar as situações para a gente crescer com elas, para a gente evoluir com elas, para a gente acolher as situações da forma que elas se revelam para a gente, né? Então a Gita fala muito sobre a gente viver a vida de uma forma plena através desse conhecimento da verdadeira realidade, da gente compreender que se a gente se mantém identificada com tudo que está em constante mudança, isso inevitavelmente vai trazer sofrimento e frustração e decepção. Então é a gente observar, entrar em contato com essa verdadeira essência. Então tem aquela parte de nós que observa a mente, tem aquela parte de nós que observa o corpo, que observa tudo, que observa a respiração, que é capaz de observar as experiências que eu vivo, por exemplo, estou vivendo, né? Então tem essa parte de nós, essa consciência que é sempre presente, que sempre existe, que está ali. Então é cada vez mais a gente se aproximar dessa consciência, né? Então é um caminho da gente expandir a nossa visão, expandir o nosso discernimento e a nossa clareza. Então é cada vez mais, né, a gente viver de uma forma que a gente enxergue as coisas como elas são, enxergue a mutabilidade das coisas, né? E é viver sem essa projeção dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque a gente enxerga a realidade da forma que a nossa mente funciona, e acaba que tudo vira essa projeção da forma que a gente está se sentindo, das emoções que a gente está sentindo. Então é a gente fazer esse trabalho de
ok, como a realidade está se revelando para mim de fato, em vez de eu estar vendo uma projeção de como eu me sinto, observando tudo isso. E é um trabalho árduo, né? E Krishna vai trazendo diversos ensinamentos para cada vez mais a gente se aproximar disso, né? Então, Arjuna, ele se dedica a essa ação yogi, a essa ação de cada vez mais estar alinhado com o Dharma individual, com o Dharma universal. Ele se dedica a esse estudo de si mesmo, né? Esse autoquestionamento, esse compromisso de se compreender, de se dedicar a se estudar, a se conhecer. Então, ele escolhe, né, que Arjuna, ele é um guerreiro, ele está lá na guerra, então ele está agindo, ele está vivendo no meio social, ele não é um renunciante, né, um asceta que vai meditar na montanha, ele está lá na batalha do dia a dia, né, que nem a grande maioria de nós que estamos aqui, né, que a gente está no campo de batalha, no nosso dia a dia, lidando com diversas situações, com obstáculos. Então, a intenção é que a gente traga para as nossas ações, karma, ação, o yoga, né? Essa presença, esse autoconhecimento, a gente ter acesso à nossa pura consciência. Então, é uma vida de yoga, de atingir cada vez mais uma maturidade da mente, para ter esse discernimento mais esclarecido do que é realmente realidade e o que não é. O que é nossa mente projetando situações e trazendo obstáculos, né, para a nossa evolução. Então é cada vez mais a gente se entender, compreender a nossa verdadeira natureza, para cada vez mais agir com clareza também, trazer mais honestidade, mais sinceridade para a nossa vida, para as nossas relações, né, e para que as nossas relações com outras pessoas seja esse instrumento, essa ferramenta de ganhar mais maturidade, de cada vez se compreender mais, né? Compreender toda essa realidade do que é e o que não é, enxergar melhor as próprias emoções, né? Para que a gente não fique projetando as nossas emoções no mundo, para que a gente consiga transformar o que é reação, né? Para que a gente não fique reagindo, para que a gente possa ter uma ação clara, uma ação que vem desse discernimento claro. Então é um trabalho árduo, né? Então é a gente perceber a nossa comunicação, como ela se dá, a gente aprender a se comunicar e a viver uma vida de honestidade, de verdade, sem ofender o outro, né? Se comunicar sem gerar uma reação. Então, se a gente está agindo, a gente percebe que está tendo reações de volta, né, de outras pessoas, então, peraí, deixa eu questionar o que eu estou fazendo, né? O que está acontecendo aqui na minha mente? Como que eu estou me comunicando para gerar essa reação? E para que isso aconteça, é muito importante a gente saber, entender com clareza quem a gente realmente é, para que todas essas emoções, esses pensamentos, esses sentimentos não fiquem no caminho gerando impacto, né, em outras pessoas, reações. Então a gente vai desenvolvendo mais sensibilidade a tudo isso, né, para que a gente possa caminhar nesse Dharma individual e o Dharma, participar dessa lei cósmica, né, do universo. Então Krishna vai mostrando essa atitude de Karma Yoga, em que o objetivo último é o autoconhecimento. Então a Gita traz uma riqueza de ensinamentos muito profundas. Então eu recomendo muito se aprofundar na Gita, nesse diálogo, né, entre Krishna e Arjuna. Arjuna está lá, como eu falei, né, no campo de batalha, e ele quer desistir. Olha, eu desisto, eu não vou... O campo está montado, né, os exércitos estão ali. Ele simplesmente quer abandonar, quer desistir e falar, olha, não vou lutar não, Krishna, tô desistindo aqui, tô entregando aqui minhas armas. E Krishna fala, mas calma aí, por que você está fazendo isso? Se você tá identificado com tudo que muda, a natureza de quem nasce é morrer, e existe a lei dármica, né? Você vai fugir do seu trabalho, você vai fugir do que tem que ser feito, de uma atitude correta, uma atitude dármica. Então essa crise que Arjuna entra, a gente vai se identificando, a gente vai percebendo uma situação muito catártica, né, com Arjuna, porque a gente sente isso em diversos momentos da nossa vida, né? Poxa, acho que eu não vou fazer isso, não é pra mim,
esse obstáculo está aparecendo aqui e acho que eu vou por ali, acho que eu vou naquele caminho que é mais fácil, aquele caminho tá mais aberto e acho que é aquilo. Então é da gente refletir mesmo se as nossas ações estão alinhadas com o Dharma, com esse propósito de crescimento espiritual, de compreensão e discernimento claro, né? E cada vez que a gente faz essa leitura da Gita, mais a gente vai atingindo novas compreensões, uma nova profundidade de entendimento do que aquilo está trazendo, né? Então é uma leitura muito incrível que eu recomendo, não consigo recomendar o suficiente, porque é uma leitura muito incrível, né? E a gente vê essa escritura sendo muito importante para algumas religiões usam a Gita, né? E até como estudo filosófico, enfim, é uma escritura que diversas pessoas, diversos grupos, diversos povos escolhem se debruçar para se aprofundar pela quantidade de ensinamentos, de riqueza que isso traz. Porque só o Gita que é divulgado dentro das outras escrituras de Mahabharata. Não sei se eu entendi sua pergunta. É divulgado dentro das outras escrituras. Então, Mahabharata, né, é um grande épico, é bem extenso, e a Gita está lá inserido, né? Cada vez que lemos o livro nos traz percepções diferentes. Eu estou querendo reler só de se falar sobre. Sim, é muito incrível. Então, a Gita está lá no meio, né? A Gita traz essa... A gente pode dizer que é como se fosse o núcleo, né? Traz essa questão mais essencial da nossa condição humana, né? Do que é inerente a nós, de questionar o que eu estou fazendo aqui, qual o sentido de tudo isso, quem sou eu, por que esses porquês que a gente vai se questionando, né? Então a Gita é como se fosse o miolo do Mahabharata, mas o Mahabharata é um épico incrível que traz diversos ensinamentos também, né? A Gita é destacado por trazer esse miolinho, esse recheio, digamos assim, né? Então eu recomendo muito a leitura da Gita, né? Traz essa profundidade, essa clareza da gente se manter nesse caminho, né, do yoga, de aperfeiçoar as nossas ações, para que cada vez mais a gente se alinhe com essa lei cósmica, com o Dharma, com quem a gente realmente é na nossa essência, né? A Gita acaba sendo a mais divulgada, que recebe mais atenção pela profundidade, pela riqueza de ensinamentos, né? Então, o que acontece no restante do Mahabharata é muito interessante também e traz também muito contexto, né? Toda essa história que eu contextualizei de uma forma mais rapidinha, né? Do que estava acontecendo com os Pandavas, com os Kauravas, traz todo o palco, né? Que aquilo acontece. E tem diversos ensinamentos também, mas quando a gente chega na Gita é aquele momento essencial, né? Guerra está começando, não vou participar da guerra. E é aquele momento que a gente se identifica em diversos momentos da nossa vida, não só essas crises que vão acontecendo constantemente. Então é aquele momento que traz uma clareza muito grande para que a gente possa fazer escolhas mais claras, né? Vinda de uma inteligência superior na nossa vida, para trazer mais clareza. É o néctar, é o essencial, exato. Mas ainda assim, né? O Mahabharata vale muito a leitura também. E a Gita sendo esse presente, né? E fica bem no meio também do Mahabharata, né? É um momento chave, é um momento crucial. É como se fosse o clímax, né? Do que está acontecendo. Então é muito interessante. Então eu recomendo muito a leitura da Gita. Então, mais uma vez, né? Agradeço a presença aqui nessa live de hoje, terças e quintas, às 11 horas. Tendo sugestões de assuntos que você queira ver por aqui, comentários, fica à vontade para participar, para mandar mensagens. Agradeço muito, Nana, a sua participação. Muito obrigada, muita gratidão. Tenha um ótimo dia. Namastê.